São mais de 70 sabores de pizzas fantásticas. Escolha entre a tradicional mussarela e também recheios exóticos como bolonhesa. Mas não se esqueça dos 46 sabores de Big Esfirras doces e salgadas. E não acaba aí não. São mais de 20 tipos de salgados e lanches para você saborear. Ponto Pizza. A melhor pizza e ponto. Mereço medalha. Tenho um dos maiores corações da cidade de São Caetano do Sul. Abrigo muitos, tenho de tudo, menos preconceito. Em meu coração, há lugar para negro, branco, ruivo, amarelo, criança, jovem e adulto. Mas a maioria que vejo no dia a dia é descendente de italiano e idosos que fazem contraste a meu nome, pois não são exatamente atletas, mas gentis e alguns até preocupados em preservar a história. Tenho em mim um atleta, arte de rua e até um estádio de encher os olhos. Um bom composto e um belo lugar no alto da cidade. Tão alto que consigo ver meus vizinhos. Só que há muito tempo atrás tinha inveja de uma arte que eu não tinha. O espetáculo em uma tela capaz de fazer sorrir, chorar e namorar. Então conheci um sujeito diferente, Atílio Santarelli, é o nome dele, que em sua própria casa tinha essa arte toda, e o melhor, me escolheu para fazer parte dela. Imagina só um cinema dentro de casa. Pois é, ele tem. Agora imagine um cinema antigo com materiais históricos e únicos, importantes até para minha cidade, com tudo preservado da época da brilhantina, dos cinemas de rua. Quase não me aguento de tanta emoção. Para ficar melhor, só se de repente recebesse a atenção de jovens universitários. Se ele soubesse de tudo que tenho em mim, um sonho. O mais legal é que de um infeliz acontecimento, o fim dos cinemas de bairro, fez como eu, meu amigo Atílio, me presenteasse com a arte que faltava em mim. Sempre vi a família dele ter cinema nos meus vizinhos. Agora posso dizer que possuo uma parte da história, conservada e funcionando. O que para muitos é entulho, para Atílio torna-se um acervo cultural. Mesmo que em meu nome carregue o esporte, hoje posso dizer que sou corpo, arte e história. Meu nome é Olímpico, bairro Olímpico. Atílio, de onde surgiu o seu interesse por cinema? Bom, o meu interesse por cinema começou vendo a minha família, né? Na verdade, pelo meu avô. Meu avô foi o proprietário do primeiro cinema de São Caetano do Sul, e depois meu pai e meus tios seguiram o mesmo caminho, né? Também tiveram cinemas. E eu também, não que eu tive cinema, mas eu cresci dentro de sala de cinema, desde pequeno. Então daí que vem, onde tudo começou, né? Vem da família, vem do sangue. Como que você adquiriu todo esse acervo de cinema? É um pouco longo, assim dizer. Eu sempre tive paixão por projetor de cinema. Tanto é que quando meu pai me levava no cinema dele, eu pegava e subia para a cabine e ficava mexendo nas máquinas. Então vem daí. Você já tinha curiosidade, né? E mesmo quando ele me levava nos finais de semana, com meus irmãos e com a minha mãe, a gente ia pro cinema assistir filme todo domingo ou todo sábado, eu não assistia o filme na plateia, eu assistia o filme na cabine. E aí quando eu comecei a ficar mais moço, aí meu pai parou de trabalhar com cinema em função dos fechamentos dos cinemas de rua, de bairro, eu comecei a trabalhar com fotografia e comecei a trabalhar também com telecinagem de filmes. Então passava filme Super 8, 16mm para vídeo. E reacendeu aquela chama novamente, né, de cinema. E comecei a conhecer os malucos que tinha por aí, que tinha um projetor de cinema em casa. Aí eu falei, vou ter um projetor de cinema em casa. Fui, comprei meu primeiro projetor e comecei a passar... Eu passava filme no quintal da minha casa, né?
Que demais. Eu passava no quintal de casa, a máquina ficava embaixo na edícula da lavanderia e eu projetava na parede da cozinha. Só que eu só podia passar filme à noite, porque estava escuro, eu tinha que esperar escurecer, porque não é que nem aqui que é fechado, né? Então eu passava. E meu pai me deu uma puta força, ele era vivo, né? Então ele me ajudava, porque meu pai sempre teve cinema. E eu tive uma certa facilidade em conseguir as máquinas, voltando à sua pergunta, o equipamento. Como meu pai tinha cinema e ainda na Boca lá de São Paulo, na Boca do Lixo, ainda tinha muita gente da época do meu pai, isso me ajudou muito. Então o pessoal me ajudava a ter projetor, técnico ajudou a montar a máquina em casa, fazer as adaptações para o projetor funcionar numa casa, e por aí foi, e tá até hoje. Atílio, o público, ele tem acesso ao seu acervo? Não tem, né? Porque é um acervo particular e eu não tenho estrutura para receber muitas pessoas. O público que tem acesso aqui são amigos e parentes, né? E você ter esse acervo aqui na sua casa, o que mudou na sua vida? Por exemplo, a sua visão sobre cultura, ela foi influenciada? Ah, sim, com certeza. Influenciou bastante, principalmente nesse lado de preservação. Porque ao mesmo tempo que eu estava falando para vocês que eu comecei a garimpar cinemas pelo interior, eu salvei muito documentário, muitos jornais antigos sobre a cidade de São Paulo, até documentário de Adolf Hitler tentando inserir o nazismo no Brasil, eu tenho isso guardado. Então isso influenciou muito, eu passei a ter uma preocupação maior com a preservação da memória, da imagem, do som antigo, porque o brasileiro não tem essa cultura, até mudou muito de hoje em dia, mas há um tempo atrás não tinha muito cuidado com isso. O pessoal literalmente jogava tudo no lixo. Como é que era o cinema na época? Eu sempre falo que eu me considero um privilegiado, porque eu não peguei a época áurea do cinema, porque eu era muito pequeno. Eu peguei o final do cinema de bairro, né? Porque quando o cinema começou a decair, o cinema de bairro começou a decair na década de 60. Completamente diferente dos cinemas que tem hoje de shopping. Hoje, lógico, evidentemente a tecnologia é melhor, a qualidade de projeção é um pouco melhor, não é muito, mas é um pouco melhor. O que evoluiu muito foi o som. Agora, o espaço físico não dá nem para comparar. Cinema de bairro naquela época ter 1.500 lugares era normal. O Cine Vitória tinha 2.400 lugares, pra você ter uma ideia. 2.400. É que as salas eram enormes, eu também entrava, sentava, paquerava, namorava. Aí aquela tela gigantesca com aquela cortina de veludo vermelho, acho que devia pesar umas 2 toneladas. Aí ia tocando as músicas, todo cinema tinha uma música de prefixo. Era um espetáculo. Era um acontecimento. Então ia tocando a música, conforme a música que tocava, a turma já sabia que ia começar o filme. Tocava a música, as luzes iam apagando bem devagarinho, lentamente, o gongo ia tocando, a cortina ia abrindo bem devagarinho, assim, com calma. Apagava todas as luzes, ficava só a luz da tela acesa. Era lindo de ver. E grande, né? E bonito, e luxo. Aqueles ornamentos de gesso não, que era cimento em volta. As luzes falsas naquelas sancas gigantes que tinham, lustres. Hoje não tem nada disso, infelizmente, né? Em São Caetano não tem nenhum preservado, nem na região do ABC, assim. Preservado arquitetônico, na parte arquitetônica tem. O Vitória está um pouco preservado, ele só perdeu a caída dele. Ele está reto, assim, tem uns degraus só que fizeram com a da igreja. Um que está bem preservadinho é o que, na minha opinião, foi o cinema mais lindo do ABC, é o Tangará, ali perto da estação, que hoje é a igreja do Valdomiro. Vitória, se ele fosse tombado, que é meio que impossível, é facinho para fazer ele voltar ao que ele era. É só colocar a caída de novo e ele está igual. Está igualzinho. Atílio, em questão com o ABC e São Caetano, né, em comparação, você acha que nós preservamos melhor os equipamentos, o acervo cultural de cinema, em comparação com eles? Não tenho a menor dúvida. A conscientização aqui é bem maior que nos outros municípios. Mesmo porque naquele trabalho que eu estava falando para vocês que eu fazia sobre salas de cinema, que eu tinha fotobloco, aquelas coisas, eu fui muito nos museus aqui da cidade, aqui Ribeirão, Mauá, Santo André, São Bernardo, e é muito escasso o material que eles têm sobre cinema. E todo esse acervo que você tem, né, essa criação, ela foi individual ou você teve ajuda? Não, tive ajuda. Tive ajuda. Há uns 2 anos atrás, uma rede de cinemas de um amigo meu que era aqui de São Paulo, hoje ele está em Vitória do Espírito Santo, ele tem mais ou menos uns 20 cinemas lá. Aí o que aconteceu? Ele trocou todo o equipamento, sobrou um monte de projetor antigo de película e deu pra mim. Só que estava lá em Vitória do Espírito Santo. Aí eu paguei frete do caminhão para ir até lá,
carregar tudo que é pesado e trazer pra cá. Loucura, né? Essa criação que você tem, você conserva como? Dá manutenção, a máquina tem que de vez em quando ligar, lubrificar. Mas é justamente essa manutenção que eu gosto de fazer. Entendi. Entendeu? Eu passo filme sozinho pra mim aqui mesmo. O meu prazer é ver ela funcionando, o barulho dela, é isso aí que eu gosto. Né? Uhum. Você se considera um museólogo? Quer queira, quer não queira, eu sou, né? Sim, não adianta eu falar que eu não sou, porque eu sou. Porque eu não conheço nenhum retardado mental que tem uma quantidade de máquina que nem eu, enfiado dentro de casa. Muito obrigada, Tílio, pela sua não. entrevista. Pra mim foi um por prazer. tudo. Eu tentei ser o mais possível, ser bem sucinto nas respostas, porque senão eu fico aqui falando até a noite aqui, que é tanta coisa, tanta história, bem legal. Eu que agradeço vocês aí. Obrigada. Obrigada.